Amém, amém, amém. Deus abençoe todos os nossos irmãos através do Facebook, através do YouTube. Nós estamos aqui levando até vocês a mensagem que precursou a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos levando até vocês a mensagem que o mensageiro que revelou toda a Bíblia para os filhos de Deus. Você já pensou que coisa maravilhosa é isso? Apocalipse 10:7 diz isso. No dia da voz do sétimo anjo, se cumprirá todo o segredo de Deus. Não tem mais um aí depois? Não. Alguém para revelar o segredo que o profeta revelou? Não, é o profeta que revela todas as coisas para os filhos. Então a gente deixa isso bem claro, para os filhos. Os não filhos, eles não ficam satisfeitos, porque eles não entendem, eles não compreendem. Então eles correm atrás dos intérpretes. Então, profeta parado na brecha, parágrafo 77. Agora, após a Bíblia ter sido interpretada completamente, isso abriu o topo da rocha. Isso abriu o topo da pirâmide de Enoque, é onde a noiva come, é onde a noiva se satisfaz. Onde está o maná escondido. Onde está o maná escondido. Então, é o nosso profeta, é o Cristo do dia. Ah, Cristo branda, perfeito, Cristo no seu dia. No Cristo, no seu dia, tem o nome. Lucas diz, se não me engano, fugiu agora o versículo, mas Lucas diz sobre isso, falando, os anjos falando aos pastores, porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Estava lá o bebezinho, é Cristo. Cristo fala de uma pessoa, Cristo fala de um ungido de Deus na terra. Moisés é o Cristo de Deus no seu dia, era Jesus Cristo. É ungido, é a pessoa ungida de Deus para aquele dia. Porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não é um Senhor, é o Senhor. Agora, 8 dias depois, ele foi circuncidado e recebeu o nome terreno de Jesus. Então, são coisas que a gente aprende com o profeta. Então, a Bíblia foi toda interpretada, não deixou nada, mas nem um tiquinho. Não. É o profeta que revela toda a palavra de Deus para nós. Eu quero falar daqui nessa edição, quero falar sobre os quintuplos de Efésios, segundo a revelação de William Branham. Efésios 4:11, ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento do corpo, até que todos cheguemos à unidade de fé, a varão perfeito, filho de Deus. Isso aconteceu? Isso já aconteceu. Então chegou o varão perfeito de Deus chegou. Está atrás de mim, é o 7. 7 é a perfeição. É onde você adora Deus no sétimo compartimento. 3 é perfeição e o ministério chegou à sua perfeição. Quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos. Então, Cristo foi reproduzido numa pessoa. Almas em prisão 348. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição. Quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos, como foi predito. Como foi nos dias de Ló. Então, tudo, Paulo diz que isso iria acontecer. Que quando viesse o que é perfeito, que em parte seria aniquilado. E o profeta diz na mensagem, aquele que está em vós, parágrafo 24,
Os 7 selos encerram o Novo Testamento. Então, os 7 selos encerrou o Novo Testamento. Então, tudo isso você precisa conhecer a sua mensagem, você precisa ler a mensagem, que o povo parou de ler mensagem para confiar em pastor. Então você precisa ler a mensagem, você precisa ler a palavra de Deus para o dia. Estou aqui com a mensagem, era de Éfeso, parágrafo 40, na minha frente. Era de Éfeso, parágrafo 40. Estou também aqui na minha frente a mensagem, o lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 86. Lembre-se, não adorarás o Senhor. Versículo 5. Não adorarás o Senhor em nenhuma das portas que te dá o Senhor teu Deus. Presta muito bem atenção. Isso é profundo. Saiu no finalzinho, já 65, pouco antes da morte do profeta. Ele foi trazendo para a gente essas pepitas especiais. Não adorarás o Senhor em nenhuma das portas que te dá o Senhor Deus. Então é Deus que deu essas portas, mas não é para adorar ali. Então, Deus deu portas, mas não é para adorar nestas portas. Em nenhuma das portas não o adorarás ali. Deus disse no versículo 5, não adorarás, Deuteronômio 16, 5. Não adorarás em nenhuma das portas que te dá o Senhor teu Deus. Diz o profeta, Ele te dá estas coisas para tentação. O que são igrejas? Tentação. Mas não é para você adorar a Deus ali. Está aqui. Vamos entrar nisso essa semana, querendo o Senhor. Ver se Deus retira a sua palavra ou não. Ele te dá essas portas, porém, não adorarás em nenhuma destas portas, porque o Senhor teu Deus não irá te encontrar contigo ali. Deus não se encontra com você em igreja. Deus não encontra com você em tabernáculos. Essas portas não são dele, mas é Ele que deu. É Ele que deu. Meu Deus do céu. Agora, você tem que aprender com o profeta. Mas para que são essas igrejas? Para tentação. Para tentação. São coisas para tentar. Era de Éfeso 40. Agora podemos ver que Jesus Cristo está se revelando através das eras por seu Espírito nos mensageiros. Eles são como foi Moisés para os filhos de Israel. Assim como ele teve a revelação para o seu dia, assim também cada mensageiro teve a revelação e o ministério de Deus para aquele dia. Então, quem é que Deus deu durante as 7 eras da igreja? Mensageiro. Como Moisés. Não deu pastor? Não. Isso é coisa para tentação. Vamos ver isso aqui. São coisas para tentar a sua vida. Esses homens são atormentadores hoje. Ministério de pastor, evangelista, seja o que for. São tentações que você não pode ouvir esses homens hoje. E o que o irmão está fazendo aí, você pergunta? Estou te mostrando isso. Deus sempre levanta alguém para ajudar seus filhos. Nós estamos aqui tomando o lugar do profeta, que isso, seria muita pretensão da minha parte, né? Não sirvo nem para engraxar o sapato do nosso profeta. Mas alguém precisava levantar para mostrar isso. Esses homens são tentações, são dados para tentação, para tentar. Eles não têm suficiência para a noiva. Vamos ler daqui? Então vamos. Desse modo, quando vemos que os mensageiros estão em sua mão, vemos o Senhor identificando com estes homens e concedendo-lhes seu poder. Para quem? Para os mensageiros.
Não fala mais, dentro das 7 eras da igreja, dentro de Apocalipse, não fala mais em pastor. Não fala em quintuplo de Efésios, porque Apocalipse não tem nada a ver com pastor. Apocalipse é um livro profético, dado à noiva, exclusivamente à noiva. Mas Paulo trouxe dentro do ministério do Filho de Deus. Nós não estamos dentro do ministério do Filho de Deus mais. Meu Deus, puxa vida, esse é o ministério do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É o próprio Jesus Cristo na terra, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus. Parágrafo 212. Por amor da sua alma, vai ler a mensagem e vai pedir misericórdia a Deus para te revelar nesta hora que a gente está vivendo, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus. Parágrafo 212. Nós estamos vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra, diz o profeta ali. E isso posiciona a Bíblia neste dia. Então, Sodoma e Gomorra posiciona a Bíblia, porque são os eventos que aconteceram lá nos dias de Ló. A Sodoma e Gomorra hoje, o sodomismo natural, esse não é tão perigoso. É o sodomismo espiritual, essa que é a coisa. Pessoas aí estão presas num sodomismo espiritual, que tudo que tem no natural, ele tem no espiritual. Então, Sodoma e Gomorra posiciona a Bíblia nesse dia, porque foi Sodoma e Gomorra, desceu Elohim, que não foi a Sodoma. Isso posiciona a Bíblia neste dia, diz o profeta, a situação de Sodoma e Gomorra, tentando fazer um serviço para Deus sem ser sua vontade. O sodomismo não vai acabar, não, ele vai piorar. A posição de Sodoma e Gomorra, a posição do mundo hoje. E temos tido capa de Elias, manto de Elias e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. A porta, eu sou a porta. Aí está a porta. Justamente, se você notar, preste bem atenção, aí está um portão. Porque o portão é feito de 2 folhas. É tudo isso que Deus deu para a gente, esses sinais, para a gente poder enxergar essas coisas nesse dia, para a gente poder ver as coisas desse dia. Essa imagem que está aí atrás, da coluna de fogo sobre o ombro do profeta, foi tirada justamente no dia que ele pregou a mensagem. Senhor, queríamos ver a Jesus. Se você notar, a porta está entreaberta, quer dizer, entra. Sabe como chama esse tabernáculo que está aí atrás? Porto das almas. Ai, meu Deus do céu. Se as pessoas entrem, passe, por quê? Porque o pastor fica na porta. E conhece as suas ovelhas. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Então, de novo, é o parágrafo 40, mensagem de Sardes. Vemos o Senhor identificando com esses homens, concedendo-lhes seu poder. Não é suficiente que ele tenha se associado com toda a igreja. Não. Ele se associou com a igreja, mas não vemos que é suficiente que ele tenha se associado com toda a igreja. O que vimos quando ele foi visto estando entre os 7 candeeiros de ouro. Durante as 7 eras da igreja, ele se associou com toda a igreja. No ministério de Filho de Deus, é onde os pastores entram. Que é naqueles 7 castiçais, ele saiu dos 7 castiçais de ouro. Não é suficiente quando ele foi visto estando entre os 7 castiçais de ouro. Tampouco é suficiente que vejamos o ministério de quíntuplo de Efésios 4. Como não é suficiente você ver ele dentro das 7 eras da igreja, dentro dos 7 castiçais. Como também não é suficiente. O que não é? Não resolve. Quem quer alguma coisa que não é suficiente.
Não é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios 4. Não é suficiente. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser sua vontade. Parágrafo 212. O Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir conforme Lucas 17:30. É para o Filho do Homem se manifestar entre o seu povo. Não um homem, Deus. Mas virá através de um profeta. Pense nisso. Deus dentro de um homem. Deus num profeta. Lucas 17:30. Jesus prometeu que isso iria acontecer. E o que esses homens fazem agora? Eles escondem esse ministério. Por quê? Por que eles escondem Lucas 17:30 do povo? Porque é justamente o ministério que combate eles. É onde é o ministério que mostra, que escancara quem eles são. Não é suficiente que vejamos o ministério do quíntuplo de Efésios 4. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Não é suficiente. Quer dizer, não resolve. Agora, se você tem um profeta, se você tem um Moisés na sua vida, para que você vai precisar de Janes? Para que você vai precisar de Janes e Jambres? Se você tem um Moisés na sua vida, para que você vai precisar? Qual o motivo de você precisar de Coré, Datã, Abirã? Qual o motivo disso? Se você tem um Moisés na sua vida, para que você vai precisar de um Balaão? Vejamos o ministério de Efésios. Não é suficiente. Não resolve. Quem quer, qual a mulher que é um homem que não resolve na sua vida? Qual o marido que é uma mulher que não resolve? Porque não resolve, quer dizer, não é suficiente. Quem quer isso? Alguma coisa que não resolva na vida. Efésios, apóstolos, profetas, mestres, porque em cada era a igreja se desencaminha. E não é apenas os leigos, mas os grupos de pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Pois. Deus, porque se quintuple de ofertas servisse para alguma coisa, qual a necessidade de enviar um profeta? Qual a necessidade de Deus enviar um profeta? Se esses homens resolvessem alguma coisa, se a igreja resolvesse alguma coisa, qual a necessidade disto hoje? Não haveria necessidade? Você já imaginou você dentro de um avião? E você ali ouve, olha, a gente, esse avião não tem capacidade para carregar tantas pessoas que estão aqui dentro. Como é que você pode colocar sua mão diante, colocar sua vida na mão desses homens, desses ministérios? Porque os pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Então Deus se apresenta em cena como sumo pastor nos ministérios desses homens, 7 homens, para conduzir seu povo de volta à verdade e ao abundante poder desta verdade. Aonde Deus se apresenta nos 7 mensageiros. Como que? Como sumo pastor. Ah, Jesus não. Jesus é o sumo, pai. Eu só aceito Jesus. Ou se você aceitasse Jesus como sumo pastor, você aceitaria o profeta. Porque ele é o enviado de Deus para o dia, para a hora que a gente está vivendo. Então Deus se apresenta em cena como sumo pastor nos ministérios desses 7 homens para conduzir seu povo de volta à verdade e ao abundante poder desta verdade. Que Deus está em seu povo. Eles querem mostrar que Deus está numa liderança de pastor. Não, Deus está em seu povo. Estou lendo aqui. Quer dizer, Deus está em você. Deus está em sua vida para te dirigir,
para te guiar, para te mostrar esse poder de Deus, a verdade de Deus, as revelações. Não tem algo maior diante da palavra de Deus do que a revelação de Deus. A revelação te coloca você num patamar acima de todos. Olha o que Jesus Cristo fez nos seus dias quando estava aqui. Quem teve a revelação de quem Ele era? Qual foi as pessoas que tiveram as grandes revelações de quem Ele era? Foi e se manifestou a uma mulher no poço de Jacó. Se manifestou diante de Anás, diante de Caifás. Eles não souberam quem ele era. É a mesma coisa hoje. Mas aquela simples mulher problemática reconheceu quem ele era no seu dia, no seu momento. E você pode reconhecer quem ele é. Quem a mensagem revelada de Deus na sua hora, no seu momento. É hora de você deixar esses sepulcros caiados. É hora de deixar essas igrejas. É hora de deixar essas portas de tentações. A marca da besta está aí dentro. O Concílio Mundial de Igreja vai abraçar a todos. É hora de você fugir pela sua alma, pela sua vida. Para onde que eu vou? Venha para o profeta. Você tem as mensagens dele para ler. Você tem as mensagens dele para ouvir. Ouça o profeta de Deus enviado a esta hora. Ouça o profeta, ouça, porque o profeta é a voz de Deus. O profeta fala em nome de Deus. Por isso que Elias pode chegar diante da viúva e dizer: assim diz o Senhor. Ele não tinha que jejuar, não tinha que fazer nenhum tipo de campanha. Ele diz: assim diz o Senhor. O azeite não vai faltar. A farinha também não vai faltar. É o que vocês estamos precisando ouvir hoje. É que a farinha não falta. O que é a farinha? A farinha fala de Cristo. A farinha fala do alimento no natural e fala principalmente do nosso alimento espiritual, que não vai faltar nesta era. O azeite fala da unção, o azeite fala da alegria. O azeite fala do batismo do Espírito Santo na alma, na alegria de um novo homem, de uma nova mulher, agora diante da palavra de Deus, agora diante de Deus. Aquele homem que andava de cabeça baixa, triste, amargurado por causa do pecado, mas agora diante de Deus, diante da palavra revelada no seu dia, você pode levantar os olhos, levantar a cabeça e dizer: eu sou um filho de Deus, diante da mensagem de Deus, diante da palavra de Deus. Deus está em seu povo, todo o povo. Quero fazer um sacerdócio especial. Não, Deus está em seu povo. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele é a palavra. E a palavra seria reconhecida no povo. Não fala que a palavra seria reconhecida numa igreja, em um companheirismo, porque é isso que eles querem mostrar. A palavra está em nosso companheirismo. Isso é mentira do diabo. A palavra de Deus não está em companheirismo de igreja, em companheirismo de pastor. A palavra ela é reconhecida no povo, ela é reconhecida em você, na sua vida, no seu dia a dia. Porém, ele colocou uma liderança especial nesses homens, de sua própria escolha, através do seu determinado conselho de sua vontade. Então, ouça o profeta de Deus para esta era. Apocalipse 10:7. Depois daí é só ladrão e salteadores. Depois da vinda de Cristo é só ladrão e salteadores. Depois da vinda deste homem, só ladrão e salteadores. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que você venha na porta. Jesus disse, 87, lugar de adoração provido por Deus. Porém o Senhor Deus escolheu a porta
Ele escolheu a porta. Jesus, em São João capítulo 10, diz: eu sou a porta do aprisco. Ele é o Jeová Salvador. Então, venha na porta. Mas cadê Jesus? O Elias deste dia, o Senhor Jesus Cristo. Estou mostrando a porta neste dia. Jesus continua sendo a porta? Jesus continua sendo a porta. Ele disse: naquele dia conhecereis que eu estou no Pai. Eu vou estar no ministério do Pai agora. E o Pai em mim, e eu em vós. Por quê? Porque Jesus, enquanto estava na terra, ele falava do Pai. É o Pai que está em mim. É o Pai que está em mim, é que faz as obras. Agora mudou, agora eu vou estar no Pai. Mudou o ministério. Quando Jesus andava aqui na terra, ele faz a vontade do Pai. É o Pai que está em mim, é o Pai. É o Pai. Agora mudou, agora veio. Jesus veio no Pai. Mas não é Jesus, mas é falando de ministério. Falando de ofícios. Quando ele estava na terra, ele veio representar o Pai. Ele falava em nome do Pai. E agora? E agora ele veio no novo nome. Agora ele vem no Pai. São João 14, 20. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai. O Pai em mim e eu em 449. Cristo é o mistério de Deus revelado. Naquele dia, diz o profeta, este é o dia, quando esta revelação for declarada. Então, agora a gente conhece o ministério do Pai. Até o nome do profeta fala disso. William Branham. Branham significa sublime ao Pai. Veio no ministério do Pai. E o que é Branham? Branham é um nome hebraico. Veio da mesma casa de Abraão. Um gentil novamente, carregando o nome do Pai. E você conhece o novo nome. É o novo nome de Deus na terra, é a manifestação de Jesus Cristo na terra. E agora vem na noiva, agora vem na palavra, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai. Vrana, sublime é o Pai. Gente, até o nome. Pode caçar isso nos Googles da vida, dá um Google aí. E vê o que significa Brana. Sublime é o Pai. Pai, sublime é o Pai. A gente está todos os dias, a partir das 19 horas, ao vivo no Facebook. E depois a gente coloca a mensagem no YouTube também. Então, eu desejo que você conheça o Pai. Hoje é o ministério do Pai. O que é? É Jesus Cristo vindo no seu profeta. É o ministério do Filho do Homem. Esse é o ministério que salva a noiva. Provando sua palavra, 196. A igreja passará pela justificação através de Lutero, pela santificação através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo dos pentecostais, e prosseguirá direta à perfeição do Filho do Homem. Aí está o Filho de Deus perfeito, o sétimo. A noiva vem à perfeição do Filho do Homem, quando o esposo e a esposa serão o mesmo. 296, se não me engano. Mensagem, os ungidos dos últimos dias. Você não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras falharão. Mas você está se alimentando do infalível corpo, palavra, Filho do Homem. Você está se alimentando. Agora, você quer deixar isso aqui? Não é suficiente. Tampouco é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios. Você quer deixar a perfeição do Filho do Homem. Você quer deixar o corpo, palavra, Filho do Homem, com medo da mensagem do profeta, revelada para a sua vida, para ir atrás de igreja, para ir atrás de pastor. Ah, mas o irmão não crê em dízimo, crê. Mas quando foi que foi dízimo, foi pago a pastor?
O irmão não crê em oferta, crê em dízimos, crê em oferta. Quem foi o primeiro a pagar dízimo? Foi Abraão. Para quem? A Melquisedeque. Nós cremos nisso tudo. Nós cremos em toda a palavra de Deus. Para o dia, para a hora. Por isso que ele vem a Abraão. Essa mensagem vem a Abraão. Essa mensagem vem a você. Fora de Sodoma, fora de parentada. E que Deus te cure, que Deus te ajude, que haja mudança na sua vida. Essa era depressiva em que a gente está vivendo, onde ninguém está satisfeito com o que tem, porque esse é o espírito da era. Acabou aquela simplicidade das coisas de Deus, mas que o Espírito de Deus, o forte Espírito de Deus, venha te dar contentamento, venha te dar vitória, venha te dar vida, dentro da mensagem, que você seja ricamente abençoado. E a oração de Moisés: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Deus te abençoe.